Olá, tudo bem? Hoje a conversa no MP na TV é com o promotor de justiça Fábio Ianni Goldfinger. Ele é promotor de justiça, é assessor especial do Procurador-Geral do Ministério Público, coordenador de ensino da Escola de Direito da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público, também coordenador do Núcleo Criminal do Ministério Público, além de escritor que já tem por aí umas 16 obras lançadas, sempre na área jurídica. Minha conversa hoje é com o Dr. Fábio. Tudo bem, Dr. Fábio? Tudo bem. Ainda sim. Dá tempo de conseguir escrever 16 obras? Sim, isso é ao longo de 8 anos, né? Já escrevendo, de trabalho, né? Doutor, o senhor chega no Ministério Público em que ano? Eu ingressei em outubro de 2003. E esse era o seu objetivo, era o Ministério Público? Sim, desde o segundo ano da faculdade, onde eu comecei a fazer estágio no Ministério Público de Cravinhos, em São Paulo, região de Ribeirão Preto, eu já logo me identifiquei com a instituição do Ministério Público. Era isso que o senhor queria mesmo? Era isso que eu queria. E Cravinhos teve uma repercussão muito grande na mídia, né? Até em relação ao crime mesmo, né? Que era o caminho que o senhor estava tomando, né? Foi na mesma época ou não? Foi. Cravinhos foi alvo de diversas ações de repercussão nacional mesmo. E eu estava lá nessa época. Vivendo toda essa pulsação, Vivendo toda essa pulsação. Quem sabe tenha sido o caminho por esse motivo. Doutor, o senhor faz parte o senhor é coordenador do Núcleo Criminal do Ministério Público. Então, eu queria conversar um pouquinho a respeito dessa questão criminal dentro do Ministério Público. Hoje, o Ministério Público está muito mais abrangente. Ele não foca só no crime. Qual que é a sua visão em relação a isso, doutor? Então, Valéria, eu penso que depois de 88, com a abertura constitucional e também o alargamento do rol de atribuições do Ministério Público, especialmente na parte de direito difusos e coletivos, o Ministério Público na seara criminal, ao longo destes anos, acabou sendo uma segunda forma de atuação do Ministério Público. Então, nós deixamos um pouco para trás aquele espírito de promotor de justiça raiz, vamos colocar assim, que é ligado mais à seara criminal, que é mais seara. O Ministério Público, o berço do Ministério Público foi na ação penal. O berço do Ministério Público encontra a sua origem no tribunal do júri, na tribuna do júri. E isso está sendo deixado um pouco para trás. Isso já vem de longa data e nós precisamos pensar numa forma de recuperar. Por que o senhor acha que isso tem acontecido? Pelo excesso de demanda? Qual é o motivo desse caminho diferente do Ministério Público? Porque, veja bem, isso acontece na medida em que o acesso à justiça é um direito que vem se alargando ao longo dos anos, uma forma de humanização do direito, o acesso mais fácil ao Poder Judiciário. E o Ministério Público também fez por onde abrir esses espaços dessas demandas, na seara dos direitos humanos, da infância, meio ambiente, consumidor, portadores de necessidades especiais, meio ambiente urbano, meio ambiente cultural, fundações, defesa da probidade administrativa, fundações, eleitoral. Então, a ramificação de atuação do Ministério Público foi se alargando demasiadamente. E não são assuntos simples, são assuntos complexos, de alta complexidade. Então, ficou o crime aqui e as outras atribuições aqui, ou seja, ficou um pouco desproporcional essa briga dentro do próprio Ministério Público. O senhor acha que é por isso que se confunde um pouco o trabalho da Defensoria com o Ministério Público? Porque a Defensoria ela tem um leque também muito vasto, muito aberto. A gente observa que a Defensoria Pública está seguindo praticamente os mesmos passos do Ministério Público antes de 88. A Defensoria está buscando a sua autonomia administrativa, financeira,
de independência funcional, se desligando do poder executivo da maior forma possível, da melhor forma possível, né? E também angariando e abrindo espaços, né, de atuação, né, no seio da sociedade. E assim como o Ministério Público esqueceu um pouco essa sua vertente criminal, na seara criminal, a Defensoria Pública, eu penso, e analisando no decorrer dos anos, está deixando também um pouco de exercer a sua função constitucional, que é na defesa do necessitado, né? Então, a gente vê hoje defensores públicos não tão preocupados com o atendimento ao cidadão, né, que é sua função primordial, mas sim preocupados em conduzir investigações, né, conduzir, seja investigações criminais ou até mesmo civis, né, ou mesmo propor ações civis públicas, né, quando, na verdade, essa função é do Ministério Público, né, e também da sociedade civil organizada. Talvez pelo mesmo motivo, né, por estar se perdendo aí como o Ministério Público, às vezes, que tem tantas funções, acaba assim, como somos humanos, né, a gente acaba querendo abraçar o mundo de uma forma muito maior. Né? Isso se dá à deficiência do nosso Estado, né, porque quando você tem uma deficiência, por exemplo, da atuação do meio ambiente, onde que os órgãos de controle do meio ambiente não funcionam, tanto no município como no Estado, como a nível federal, alguém precisa tomar alguma providência e solucionar esse problema. Né? Então, na ausência desse espaço de resolução de problemas, é onde que o Ministério Público tem entrado. Né? Desde 85, a Lei de Ação Civil Pública, né, confere ao Ministério Público a possibilidade, né, de manejar ações no meio ambiente, no patrimônio histórico, cultural, né, consumidor e tal, depois de 90. Né? Então, essa deficiência, né, onde há um problema e o Estado, enquanto ente municipal, estadual e federal, não resolve, alguém precisa assumir, né? Isso. O senhor acha que tem retorno? O senhor acha que volta-se às raízes ou não? Acho que não tem mais retorno. Nós precisamos nos reinventar, né? O Ministério Público precisa se reinventar, né? O Ministério Público precisa criar alternativas para o seu resgate institucional, constitucional, né? Lógico que eu não estou dizendo, não, vamos abandonar o difuso e coletivos e ficar só na esfera criminal. Mas não mudar um pouco as proporções, de repente. Isso, mas também saber estabelecer prioridades e necessidades. Né? Tanto isso já foi feito na seara do processo civil. Né? Antigamente, o Ministério Público intervinha em todo e qualquer processo civil. Né? Era necessária a intervenção do Ministério Público. Com o tempo, foi-se discutindo e verificando quais os litígios, quais as lides que seriam necessárias à intervenção do Ministério Público. Né? Isso já foi feito, isso já está um pouco mais sedimentado, né? Então nós precisamos trazer esse raciocínio, esse estudo, essa preocupação para outras áreas de atuação do Ministério Público também. Né? E, lógico, repensar o Ministério Público no papel criminal. Né? O que nós pretendemos, enquanto instituição, oferecer à sociedade no combate ao crime, né? No âmbito das ações penais. Né? Nós precisamos ter um propósito. Eu acredito que não é simplesmente manejar uma denúncia, por exemplo. Né? E a vítima? É muito mais, né, doutor? E a vítima? Há tantos anos, né, o Ministério Público preocupou-se e o direito penal e processo penal todo, como num todo, né, pensa... na proteção a essa vítima. Está pensando só em relação ao réu. Né? Vamos acusar, vamos condenar, vamos fazer a cumprir pena, mas espera, e a vítima, né, que o que tem que exercer um papel preponderante nessa situação? Né? Então, tanto o direito penal como o processo penal, como o próprio Ministério Público, né, precisamos repensar o que nós temos a oferecer à vítima de um crime, por exemplo. Que às vezes se frustra, né, doutor? Às vezes se frustra, acha que
simplesmente a condenação resolve o problema. E às vezes não. Às vezes a condenação e também a proteção àquela vítima, né? Aquela pessoa que ficou ali com todo aquele questionamento, né? Hoje há uma certa falta, né, de credibilidade na questão do crime, né, de se encontrar o autor do fato, né? Então, nós temos o que a gente denomina da cifra negra, né? O que é essa cifra negra? São pessoas que não registram ocorrências ou não procuram o Ministério Público ou a autoridade policial porque sabe que não vai ter uma solução, né? Não vai ter um respaldo. É nisso que o Ministério Público tem que intervir, tem que se preocupar, tem que se recriar, tem que se repensar na forma de atuação. Doutor, vou pedir um intervalo rápido e a gente já volta para ir fechar o nosso raciocínio. Nós já voltamos, é rapidinho.